pessoal, eu venho neste vídeo compartilhar com vocês um pouco sobre a experiência de oração segundo o caminho de São Francisco de Sales. São Francisco de Sales é santo da Igreja Católica, doutor da Igreja e é baluarte também da nossa comunidade, a comunidade católica Manaim. E ele ensina muito sobre a oração. Ele ensina sobre a oração para pessoas comuns. Quando ele escreve este livro, Filoteia, ou Introdução à Vida Devota, ele diz claramente, olha, não escreva esse livro para pessoas que vivem retiradas do mundo, para monges, para religiosos. Eu escrevo este livro para pessoas que vivem no mundo, no dia a dia, trabalhando, é o operário, é a dona de casa, é o funcionário público, é para as pessoas comuns que ele escreve, mostrando o caminho da oração. E ele faz um comentário muito interessante sobre a oração, que está na parte 2, no capítulo 1, onde ele diz o seguinte: a oração é a água da graça, que lava a nossa alma de suas iniquidades, alivia os nossos corações opressos pela sede das paixões e nutre as primeiras raízes que a virtude vai lançando, que são os bons desejos. Veja que preciosidade esse ensinamento de São Francisco de Sales. Primeiro ele diz, que a oração é a água da graça. Ou seja, é como uma fonte, que nós nos aproximamos e matamos então a nossa sede. Essa comparação é muito, muito feliz, porque é uma comparação bíblica. É a fonte de água viva, Jesus vai dizer no Evangelho, quem tem sede, vem a mim e beba. E nós devemos nos aproximar e beber da fonte que é Jesus. E como nos aproximamos? Através da oração. É o método mais simples, é a maneira mais simples de nos aproximarmos, através da oração. Mas ele fala que a oração realiza 3 coisas em nós. Primeiro, lava a nossa alma de suas iniquidades. Então, quando nós nos aproximamos da oração, o Senhor já vai nos purificando do nosso pecado. Sim, Ele nos purifica do nosso pecado e nós podemos entrar numa comunhão mais profunda com Ele. Segundo, alivia os nossos corações opressos pela sede das paixões. Na luta contra o pecado, na luta contra a concupiscência, contra as paixões desordenadas em nós, a oração é um grande aliado, porque vai ajudar a aliviar os nossos corações dessa tensão do combate diário contra o pecado. E a terceira coisa, ele diz que a oração nutre as primeiras raízes que a virtude vai lançando, que são os bons desejos. Então, a partir do momento que a gente vai se voltando para o Senhor, que a gente vai se convertendo, vão surgindo bons desejos no nosso coração. O desejo de fazer o bem, o desejo de amar, o desejo de servir. Mas muitas vezes não passam de bons desejos, porque não criam raízes. A oração vai fazer com que os bons desejos criem raízes em nós. E aí São Francisco de Sales, ele insiste muito numa disciplina na oração. E eu queria colocar para você aqui sugestões de um caminho, um método, um meio para ajudar você a ter uma oração pessoal. Oração pessoal diária, para você diariamente se aproximar desta água da graça e beber dessa fonte maravilhosa. Então ele dá 6 passos para a nossa oração pessoal. Primeiro passo, colocar-se na presença de Deus. São Francisco de Sales diz assim que nós precisamos tomar consciência de que nos aproximamos de Deus. Não chegar de qualquer jeito, mas pararmos, nos aquietarmos. Eu diria hoje, nos desconectarmos do barulho, de tantas coisas, desligar o celular, procurarmos um cantinho recolhido na nossa casa, na igreja, em outro lugar, para podermos então rezar, para podermos entrar nessa sintonia com Deus. Muitas vezes aí, um breve silêncio já nos introduz. Mas um cântico, um refrão, pode nos ajudar a interiorizar esse momento. O segundo passo que ele sugere é invocar o Espírito Santo. Para quê? Para pedir as inspirações do alto. Para pedir que o Espírito Santo venha inspirar a nossa oração. Olha, São Paulo diz lá em Romanos 8, 26 e 27, que nós não sabemos nem orar. É o Espírito Santo que socorre a nossa fraqueza. Então, pedir o Espírito Santo para que a nossa oração seja conduzida pelo Espírito Santo. Você pode fazer isso invocando o Espírito Santo com aquela oração Vinde Espírito Santo, ou cantando um hino ao Espírito Santo. Ou mesmo fazendo uma oração espontânea, pedindo o derramamento do Espírito Santo sobre você. O terceiro passo é uma parte mais afetiva. É a parte do louvor,
da ação de graças, do pedido de perdão. É onde você vai apresentar a sua vida, o seu dia, o que você experimentou nesse dia de bom, de ruim, trazer tudo para a presença de Deus. Falar mesmo com as suas palavras, espontaneamente. O quarto passo é o ponto alto do caminho de meditação de São Francisco de Sales. Ele chama de meditação do mistério. Eu vou preferir chamar meditação da palavra, porque na verdade ele convida a gente a focar em um aspecto da palavra de Deus, principalmente dos evangelhos. Então uma sugestão é você pegar o evangelho da liturgia diária e você meditar, rezar. Leia uma vez, leia duas vezes, imagine-se dentro da cena, converse com Jesus sobre o que diz a palavra, a mensagem que Jesus está passando para você através daquele texto. Pode ser outro texto bíblico também, mas principalmente os evangelhos. A vida de Jesus deve ser o centro da nossa meditação. O quinto passo é a súplica e a intercessão. Então aí você vai apresentar a Deus os seus pedidos, as suas necessidades. Eu convido você a, nesse momento, pedir ao Senhor o dom da oração. Peça ao Senhor que lhe ensine a rezar e que lhe dê a graça de perseverar na oração diária. E também é o momento de você interceder pelas pessoas, pelos seus amigos, pelos seus familiares, pelas pessoas que lhe pedem oração, pelas pessoas que não lhe pedem, mas que você sabe que estão precisando de oração. Por fim, o sexto passo é a conclusão. E aí ele sugere que nessa conclusão a gente peça a intercessão dos santos. Peça a intercessão do nosso anjo da guarda, do santo do qual trazemos o nome, e principalmente a intercessão de Maria, a mãe do Senhor. E concluímos com um Pai Nosso e uma Ave Maria. Por fim, São Francisco de Sales, ele sugere um caderninho, onde a gente anote os bons propósitos daquela oração. Ou seja, a partir do que a gente meditou na palavra de Deus, a gente anotar o que Deus quer de mim. Anote uma, duas, três frases. Por exemplo, Deus quer de mim que eu perdoe mais. Deus quer de mim que eu me dedique mais à oração, ou que eu estude mais a sua palavra. Coisas do tipo. Você vai anotar com simplicidade aquilo que o Espírito Santo suscitou no seu coração e colocar como bons propósitos. E ainda ele dá uma dica. Pegar uma frase do Evangelho, uma frase do mistério meditado e transformá-la numa espécie de ramalhete espiritual. Inclusive ele sugere esse nome mesmo, ramalhete espiritual. Ele usa uma comparação interessante. Ele dizia como que alguém entrasse no jardim e colhesse uma flor e levasse aquela flor e colocasse na sua mesa de trabalho e de vez em quando desse um cheirinho ali na flor, sentisse um pouco do perfume dela, como que meditando. Aquela frase para ficar nos acompanhando durante o dia. São Francisco de Sales mostra esse caminho. É um caminho para ajudar a gente a ter uma vida de comunhão com Deus. Eu espero que esse pequeno vídeo ele ajude você a pensar a sua oração pessoal. Você tem orado todos os dias? Você tem orado com qualidade? Dedique pelo menos 20 minutos à oração diária. E você vai ver como sua vida espiritual vai dar um pulo. Vai ser maravilhoso. Deus abençoe você, Deus ilumine a sua vida e que o Senhor nos dê, a todos nós, o dom da oração. Shalom, pessoal!